mais uma vez dizer: Jesus, por ti eu viverei. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo meu louvor, teu, glória a Deus, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo meu louvor, teu, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo meu louvor, teu, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo meu louvor, teu, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. Então aplauda ao Senhor. Aleluia! Aplauda o Senhor mais forte. Glória a Deus. Aplauda com as mãos para cima, que é só para Ele. Toda honra e toda glória só para Ele. Aleluia! Glória a Deus. Quem aqui é obediente a Deus? Levante a mão assim. Quem é obediente a Deus? Aleluia. Coloca a mão no ombro do seu irmão, no ombro dele. Diga para ele. Chacoalha ele. Diz: você é obediente a Deus? Não, belisca o nariz dele. Fala: você é obediente mesmo, tem certeza? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Ele quer que nós sejamos obedientes à palavra dEle. Que se nós formos obedientes ao Senhor, aonde nós colocarmos as nossas mãos, vai prosperar. Onde nós colocarmos os nossos pés, vai ser bendito, vai ser próspero. Bendito vai ser a nossa casa, bendito vai ser os nossos filhos, se nós formos obedientes ao Senhor. Eu te convido a levantar as suas mãos para os céus e dizer: Senhor, eu serei fiel, Senhor. Eu serei obediente a Ti, Senhor. Oh, aleluia. Eu te convido a adorar o Senhor, fazer essa canção, este louvor, uma oração a Deus, aleluia. Oh, xaramacandalamassuri andalamas. Oh, aleluia, diga para Ele. Eu sei que se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e os teus mandamentos guardar, serei bendito. Bendito por onde eu passar, as tuas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, eu confio, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço compromisso, diga: eu faço compromisso de ser fiel a Ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Aleluia. Oh, Senhor, diga para Ele: eu sempre serei bendito por onde eu passar, as tuas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, diga: pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Diga: eu faço compromisso, Senhor, de ser fiel a Ti. Diga: até o fim, até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar
na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Pra ele, enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, eu quero te agradar, Senhor, a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Oh, quem é obediente ao Senhor, levante as duas mãos. Levante as duas mãos se você crê que o Senhor se faz presente aqui neste lugar. E Ele ouviu não o teu louvor, mas a tua oração. Dê a sua melhor salva de palmas a Ele. A tua melhor salva de palmas a Ele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. 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 Eu acho lindo é que independente da chuva, independente do que tem acontecido na nossa vida, na nossa casa, cada um de nós abandonou tudo que tinha para fazer lá fora e viemos para a casa do Senhor louvar o único que é digno de louvor e de glória. A Bíblia, talvez, às vezes é difícil obedecer à vontade de Deus. A Bíblia diz que os discípulos estavam obedecendo à vontade do Senhor, mas obedecer à vontade do Senhor levou os discípulos para o meio de uma tempestade. Meu amado, talvez você esteja no meio de uma tempestade. Eu não sei como anda a tua vida, mas o nosso Deus, Ele sabe. E eu tenho uma palavra para você de Deus nesta noite. Ele anda por sobre as águas, e a tempestade que está sobre a tua vida, Ele vai acalmar. Porque o nosso Deus, Ele não é um Deus apenas que faz milagres, mas Ele é um Deus também que acalma os mares, acalma a tempestade. Se você crê nisso, meu amado, dê a mão para o seu irmão do lado. Eu te convido a adorar o Senhor de todo o teu coração neste momento, porque Ele já se faz presente em nosso meio. E Ele vem andando por sobre as águas, aleluia, para acalmar cada tempestade da tua vida, na tua casa, no teu trabalho. Independente aonde seja, você sabe. Você e Deus sabem o que eu estou falando. Então abaixa a tua cabeça. Se o sol se poria, diga para Ele: Tu és quem me guia. Diga, mesmo que a tempestade, se a tempestade, minha força, Tu és meu abrigo, meu abrigo. Oh, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona, me traz à tona pra respirar. Ele te faz andar, me faz andar sobre as águas. Aleluia. Tu és o Deus da minha salvação. Ele é o Deus da tua salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Como coral, te convido a adorar o Senhor. Diga: se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és, Senhor, meu abrigo. Oh, se o mar me submergir, a tua
Aleluia. Meu amado, o teu Deus não é um Deus que te deixa na prova. O teu Deus não é um Deus que te deixa no meio da batalha. O teu Deus, Ele é Senhor. O teu Deus, Ele é Salvador, meu amado. Oh, então adore a Ele, adore a Ele. Pega a tua voz, oh, adore a Ele. Aleluia, diga aleluia, 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 Ele, ao teu nome, traz a tona pra respirar. Ele te faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. Meu dono, És o meu dono, minha paixão. minha canção, Minha canção. meu amado. Eu te convido a levantar as suas mãos para os céus assim comigo. Levante as suas mãos para os céus assim comigo, levante. Segura um pouquinho o louvor, segura um pouquinho só. Oh, eu creio uma coisa, Deus se faz presente neste lugar. O teu Deus está neste lugar. Aleluia, aleluia. Eu quero que você receba algo de Deus neste momento. Levante a tua mão, não cante nada. Um minuto só, não cante nada. Aleluia, o Senhor tem uma coisa para você e eu quero que você receba em nome de Jesus. Se o mar, assim diz o Senhor, meu amado. Se o mar Me submergir a minha mão, diz o Senhor, te traz a tona pra respirar. assim diz o Senhor, eu te faço andar, aleluia, sobre as águas. Adore Ele, Ele é o teu Deus, aleluia. Ele é, eu sou o Deus da tua salvação. Ele é o teu dono, eu sou o teu dono, tua paixão, tua canção e o teu louvor. Levante a tua mão e diga aleluia. Aleluia, como o coral adora Ele, diga Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós sentimos a sua presença nesse lugar. Coisas extraordinárias já começaram a acontecer, meu Pai.
Barreiras começam a ser quebradas. Portas fechadas começam a se abrir. Os inimigos vão ter que recuar nessa noite. A sua igreja vai avançar nesse lugar. Na autoridade do nome de Jesus, cerca esta igreja com a sua presença, Pai. E expulsa todos os espíritos contrários àquilo que o Senhor vai fazer nesse lugar hoje. Arranca toda angústia, tira do coração toda mágoa. Envie, Senhor, para as trevas toda tristeza. E onde houver um homem e uma mulher que estão desejosos de sentirem o seu toque nessa noite, que eles saiam da terra, Senhor, e possam voar até o Santo dos Santos. Eu determino, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, que todos os que atravessaram aquela porta e entraram aqui para congregar conosco, e aqueles que já começaram a te louvar pela internet conosco, nenhum deles terminará esta noite da maneira como começaram o dia. Terminarão este dia, Pai, debaixo da sua glória. A sua Shekinah vai começar a trovejar, ó Pai. E eu tenho certeza que Satanás e os demônios já começaram a bater em retirada. Traz, Senhor, uma unção com os seus anjos entre nós essa noite. Arrebata os nossos sentidos, cura a nossa alma. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Traz uma unção sobre esse altar nessa noite, Pai. Pega os levitas, pega, Senhor, os sacerdotes. Eu ordeno em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que todo espírito de acusação recue agora. Todo espírito que trabalha com a fraqueza do ser humano recue agora. Porque a palavra diz que quando estamos fracos, aí estamos fortes. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que esta noite derrubaremos gigantes na sua presença, meu Pai. Eu repito, derrubaremos gigantes na sua presença, meu Pai. Eu repito, derrubaremos gigantes na sua presença, meu Pai. Nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Fala profundamente ao nosso coração. E a igreja que é soberana diz amém. Uma linda salva de palmas àquele que merece. Toma o seu assento, por gentileza. Glória a Deus, glória a Deus. Que bom que vocês vieram. Com essa chuva eu achei que ninguém ia vir. Ainda bem que os nossos membros não são de açúcar, né? O meu pupilo está aí, né? É verdade. Vê se dá mais uns 20 gritos hoje aí, tá bom? O presbítero irmão Elias Chaves vai fazer as apresentações. E na sequência, eu já quero que o pessoal deixe preparado a música do CD, tá bom? Do pastor Eliseu Costa. Acho que a apresentação dele você deixa eu fazer? O senhor permite? Você é o Elias Chaves. Eliseu, por gentileza, chega aqui. Eliseu Costa é um amigo de muitos anos, né? Ele tem essa cara de 50, mas ele tem 63, né? Eliseu, ele é vereador na cidade de Sertãozinho e é filho do pastor Severino Ludovico da Costa. Nunca esqueci o nome do seu pai. Nem com o nome desse, né? Severino Ludovico. Só Jesus para salvar mesmo, né? Quem está feliz com a vida do nosso irmão Eliseu? Daqui a pouco ele vai estar cantando. Ele é vereador, é pregador, é cantor, anima festinha de criança, faz velório, faz de tudo também, né? Deus te abençoe. E também o pastor François. Cadê o pastor François? Disseram que tá... E o senhor está fazendo o que aí, meu pastor? O senhor veio hoje a paisano. Por gentileza, fique de pé. Pastor François, e a sua muito digna noiva, né? Quem que você trouxe? Sua sogra? Ah, sua filha. Por gentileza, fique de pé. Essa família bonita são de Bauru. E Deus está fazendo um negócio aí na nossa vida, né? Não vou alertar o pessoal, não. Depois eles vão ver. Ele é pastor de uma grande igreja ali em Bauru, no centro da cidade. O senhor é muito bem-vindo aqui. A igreja está feliz com a vinda dele? Os demais visitantes, irmão Elias Chagas. Chaves, eu te chamei de Chagas. Tem uma carta de apresentação. O irmão escreveu em aeroglifo. Eu tentei com todo mundo ali e ninguém conseguiu desvendar os nomes, mas vamos lá. Saudação no Senhor, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Novo Oriente do Piauí, carta de mudança. Apresentamos a Assembleia de Deus em Orlândia, São Paulo, os irmãos, irmãs, Maria dos Santos, é isso? Por gentileza, que ele fica de pé. Letícia,
Olavo. Nunca. Nem eu, nem o pastor Carlos, nem o pastor André, que é teólogo, conseguiram. É todos os irmãos, por gentileza, de Novo Oriente, do Piauí. Fica de pé. Dois jovens. Membro dessa igreja de algum tempo, por se acharem em comunhão com essa igreja, nós os recomendamos para que os recebais no Senhor, como usam fazer os santos. 26 de agosto de 2009, pastor Gonçalo Gomes de Oliveira, da Assembleia de Deus de Novo Oriente do Piauí. A igreja os recebe, irmã, todos digam amém. Amém. Depois, por gentileza, procura. Já procurou? Já procurou a nossa secretária? Sinta-se bem, está na casa do Pai. Gostaria de apresentar os nossos irmãos que vieram da nossa cidade de Jardinópolis. Jardinópolis, onde eu estive ali por 1 ano, na escola, servindo ao Estado. Os irmãos de Jardinópolis estão conosco? Permaneça de pé, uma salva de palmas. São Joaquim da Barra. São Joaquim da Barra. Uma salva de palmas. Nossos irmãos da cidade de São Paulo vieram de tão longe nos visitar. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Os nossos irmãos de Franca. Irmãos de Franca, Deus os abençoe. Temos irmãos de Ipuã, mas eu deixei para apresentar para o final, porque eu vi esse irmão que trabalhou comigo em Barretos, e depois eu vi ele aqui, eu falei, meu Deus, eu não sabia que estava nos honrando com a sua presença. Meu querido colega de trabalho, Madeira, nome de guerra, por gentileza, fique de pé, permaneça de pé. E os irmãos de Ipuã. O Madeira, ele toma conta de Ipuã sozinho. Frequentador de academia, mestre em arte marcial, soldado do Estado e soldado de Cristo também. Que Deus abençoe. Sinta-se bem, estão na casa do Pai. E como a igreja vai saudar os nossos visitantes, para que não esqueçam. Abraça o visitante, levante, dê um abraço de carinho. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Por Jesus estamos dizendo, na catedral entre vocês. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Por Jesus estamos dizendo, na catedral entre vocês. Ô visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, a catedral entende você. Entende, te amo em Cristo. Todo esse carinho é para que você não se esqueça dessa igreja. É sempre bem-vindo, sempre que se lembrar, venha congregar conosco. Fique em paz e leve a paz para os seus que ali estão te aguardando. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Só faltou a gente apresentar um povo mais bonito da cidade, pastor Elias. Será que tem alguém de Orlândia que está visitando a gente pela primeira vez aqui? Se tiver, fica de pé, por gentileza. A gente quer te conhecer. Tem alguém? Tem um rapaz bonito ali. Tem uma outra moça ali. Quem mais? Alguém, por favor, dá um abraço daquele de quebrar costela neles pra gente. Isso, mas daquele de quebrar costela. Isso, Deus abençoe vocês. Eliseu Costa cantando e depois eu pregando. Deus te abençoe. Pode usar esse microfone aqui, tá ligadinho. Opa, desligou. Prontinho. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Quem está feliz com Jesus aqui, levante as mãos. Prazer imenso estar aqui em Orlândia nessa noite. Rever meu amigo, meu companheiro, pastor Marco Feliciano. Demais amigos aqui da Catedral do Avivamento. Imenso prazer em ver pessoas lindas e conhecer mais um rebanho que um dia irá morar no céu de glória. Glórias ao Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo de número 8 e versículo número 7. Jó, capítulo número 8 e versículo de número 7. Glórias ao Senhor Jesus. Diz assim:
O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Amém? Mais uma tradução, essa tradução que eu tenho aqui, eu vou ler para você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Vou ler novamente. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Filho pro irmão que está do céu, diga assim para ele: juntos somos fortes. Moisés, para chegar até o Mar Vermelho, do grande Mar Vermelho, o começo dele foi em um rio, mas ele passou depois o mar. Seu começo para ter sido pequeno, mas Deus me manda nessa noite para te dizer: se prepare, porque teu último estado crescerá em extremo. O teu futuro será de prosperidade. Deus fará coisas grandes por você, amém? Número 9. Glória seja dada ao Senhor Jesus. A palavra de Deus diz: aonde há união, o Senhor ordena a bênção. E a bênção está sobre esta igreja. Eu creio. Oh, aleluias. Glória seja dada ao teu nome, meu Pai. Escute. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Você crê? Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor que não nega o perdão. Escute. Mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. Quem crê assim? De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Muito mais do que o homem já viu. Glória. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou para a tua vida. Planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um a outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Oh, glória! Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Muito mais do que o homem já viu. Quem crê dessa forma, dê um brado de glória ao Senhor. Oh, pegue na mão do seu irmão que está perto de você. Diga assim para ele: se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga mais uma vez para ele: se Deus é por nós, quem será? Xaragassuri me cantarás. Quem será contra nós? Levante a mão dele em sinal de união. Oh, onde há união, o Senhor ordena a bênção. O Senhor está ordenando uma bênção dentro do teu lar. O Senhor está na prosperidade dentro da tua casa, porque a palavra dele é fiel. E ela nesta noite te diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará dentro da tua tenda. Oh, xará, sua inerrácia, nós podemos andar.
Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Esta é a família do Senhor. Juntos podemos andar, conquistar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Muito mais do que o homem já viu. Quem crê pode levantar as duas mãos ao céu, e dar um brado de glória ao Senhor, porque Ele merece nesta noite. Glórias a Deus. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Os que trouxeram a Bíblia, abram ela comigo, sem perda de tempo. Evangelho segundo escreveu São Marcos. Marcos, capítulo de número 5. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. E ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias podiam prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. E exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ao que ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. E então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se do despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram, porque os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera, e indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse das terras deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi, começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém? Fecha a Bíblia, incline a cabeça por um minuto, por favor. Senhor, eu te exalto, eu te glorifico, porque eu tenho certeza que essa noite será uma noite onde gigantes serão derrubados. Eu acredito, ó Pai, no poder da sua palavra. Eu queria que o Senhor agora cativasse a mente daqueles que estão prestando atenção nesta reunião, aos que estão aqui presentes e aqueles que estão em casa assistindo pela internet. Fala conosco e nos dá poder sobre todo espírito imundo e maligno, em nome de Jesus. E a igreja diz: senhoras e senhores, nesta campanha, e é a segunda semana da campanha, nós ainda temos 5 grandes campanhas pela frente. Aprove a Deus
que Ele mandasse essa chuva do céu, que a chuva é uma bênção. Quantos países do mundo as pessoas estão clamando por chuva e ela não vai? É que Jesus abriu a torneira um pouquinho demais aqui no nosso país, né? Mas a Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. O verdadeiro cristão, ele não murmura. Está ele passando pelo vale ou no alto da montanha, ele diz: Deus sabe de todas as coisas. E Deus tem tudo e em tudo um projeto. Aprove a Deus trazer você para cá. E se você vem é porque você deve estar desesperado por um milagre. E quem está desesperado por um milagre vem no lugar certo. O meu Jesus é aquele que acalma o coração do desesperado. Então se preparem aí, porque nós vamos crescer na palavra. Eu quero hoje falar sobre um gigante que ele atormenta a vida de quase todos os seres humanos. É um gigante que milita na área das finanças. Em que área? Não ouvi direito? Se eu perguntasse aqui dentro dessa igreja quem é que está sendo atormentado financeiramente, só a pastora Roseli não levantaria a mão, né? Ela está rica, cheia de Deus, né? Ela até me deu uma oferta esses dias. É brincadeira, milagre é só Jesus que faz, né? Só Jesus que faz. Mas a área das finanças parece ser algo que a igreja antiga, mais ortodoxa, deixou de lado. Porque os nossos velhos pais vinham de uma escola, e essa escola ensinavam a todas as pessoas que todo cristão tinha que ser franciscano. Ou seja, todo cristão tinha que fazer o voto de pobreza. Muitas pessoas pensam que o dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns cristãos até citam esse versículo de maneira errada. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é uma bênção. E quem diz que o dinheiro é do diabo, você quer ver o diabo é ficar sem o dinheiro. Aí você vê o diabo, a mulher do diabo, que é a diabetes, a filha do diabo, que é a mentira, e por aí vai afora. Então, como líder religioso e como líder de uma comunidade, cabe a nós ensinarmos o povo que existem dois tipos de seres humanos que habitam nesse mundo. Existem aqueles que são criaturas de Deus e aqueles que são filhos de Deus. É desconfortante falar isso, principalmente para uma geração que não conhece a Bíblia, pastor Alexandre. Estou profetizando, recebe. As pessoas parecem se sentirem desconfortáveis com o entendimento de que nem todo mundo é filho de Deus. Pastor, nem mais nem menos. A Bíblia Sagrada diz, ela vaticina. João, no seu Evangelho, no capítulo 1, no versículo 11, se você puder ler depois em casa, leia, ele diz assim: e ele, ou seja, Jesus, veio para os seus, que eram os judeus, por isso ele nasceu lá. E ele veio para os seus, mas os seus, que eram judeus, não o receberam. E aí João aponta o dedo aqui para o ocidente, porque Jesus nasceu lá no oriente. E quando ele aponta o dedo para o ocidente, ele diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. De serem? Não ouvi, de serem? Se ele deu o poder de ser feito agora, é porque a pessoa não era antes. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todo ser humano nascido nesse mundo, ele nasce como criatura. Ou seja, ele é criado por Deus. Ninguém está aqui por obra do acaso. Todo ser humano que está aqui, Deus tinha e ainda tem um projeto na vida dele. E Deus arquitetou o projeto do seu nascimento. E daí para frente, as rédeas da vida do ser humano estão nas mãos do ser humano. Hoje eu recebi a visita de um grande amigo lá no meu escritório. Ele está até aqui nessa noite. E eu ensinava a ele esse pequeno requisito da Bíblia. O Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo. Só que o Deus do Velho Testamento tinha liberdade de atuar na vida do ser humano como, quando e da maneira que ele achava, e a qualquer momento. No Velho Testamento, Deus, ele interferia na história das pessoas. Quando ele olhava para um povo e achava que aquele povo não prestava, ele ia e dava um jeito de sumir com ele. Quando ele achava que tinha um povo que podia ser levantado, Deus ia e levantava aquele povo. Deus não pediu opinião a ninguém para levantar e para abençoar e para amaldiçoar e para dar vida ou para matar, porque no Velho Testamento os homens estavam regrados debaixo de períodos de leis estabelecidas por Deus. Nosso mundo contemporâneo vive uma era diferente, e eu louvo a Deus por ter nascido nessa era. De Gênesis a Malaquias, que é o Velho Testamento ou a Antiga Aliança,
O mundo foi regido por 5 tempos, por 5 eras. Nós temos a dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, da era patriarcal e da lei. Cada uma dessas eras que eu aqui citei foram regidos por um tempo, e em cada um desse tempo Deus levantou uma pessoa, e em cada tempo esta pessoa fez a vontade de Deus. Na dispensação da inocência, Deus levanta Adão, porque o homem era inocente dos seus pecados, mas Adão falhou. No pecado de Adão, a inocência vai embora, e entramos em uma outra dispensação, na dispensação da consciência, ou seja, onde o homem faz, agora conhecendo a lei do bem e do mal, porque ele comeu do fruto da árvore do conhecimento. Atravessamos a era do conhecimento, nós entramos na era dos patriarcas, quando Deus dá um grito no velho mundo, lá na Mesopotâmia antiga, na terra de Ur dos Caldeus, e levanta um homem chamado Abraão, e Abraão foi então assim chamado de pai na fé. Com a era dos patriarcas, ou seja, Abraão, Isaac e Jacó, até a terceira geração dessa família, Deus fez uma aliança com o povo judeu. E esta aliança Deus estendeu para todo mundo, porque Deus disse a Abraão: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Se você não sabia, aprenda hoje. Abraão é pai das 3 maiores religiões do mundo. Ele não é apenas reverenciado por nós cristãos, ele é reconhecido pelo Islã, e ele é reconhecido também pelos judeus. Então essas 3 grandes religiões, que englobam mais de 80% de todas as religiões do mundo, têm o seu fundamento e a sua base em Abraão. É Deus cumprindo a sua palavra. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Passamos a era dos patriarcas e entramos em uma era difícil. Passamos pela inocência, consciência patriarcal, e agora chegamos na época da lei. A lei é rompida quando Deus tira o povo do Egito, leva Moisés em cima do cume do monte, e lá no cume do monte Deus revela a Moisés as tábuas dos mandamentos, ou o decálogo, ou os 10 mandamentos. E desse momento em diante, o Velho Testamento todo que sobra é regido pelas leis que estão escritas nos livros de Levíticos e Deuteronômio. Os judeus vivem até hoje no Velho Pacto. Todos os dias um bom judeu ortodoxo, quando vai fazer as suas orações, ele recita 613 leis de cor, que ele vem aprendendo desde que tinha 5 anos de idade. Se você nunca viu um judeu orar, qualquer dia desse eu vou trazer as indumentárias que eu tenho. Um talit. Um talit é um pano que um judeu coloca sobre a sua cabeça quando ele vai orar. E nas pontas do talit tem vários fios de lã soltos. Antes de ser soltos, eles são amarrados. Então cada grupinho de fios são amarrados no número. Tudo tem um significado. São grupos de leis. Quando o sacerdote ou o judeu vai orar usando aquele talit, ele pega em cada uma daquelas bolinhas, em cada bolinha amarrando ali cerca de 10 fiozinhos, e ele vai puxando fiozinho por fiozinho, lembrando das leis que ele aprendeu desde criança. Só que Deus percebeu que a lei era difícil demais de ser executada, porque a lei, ela era sanguinária, era olho por olho, dente por dente. Se alguém matasse pela mesma espada, tinha que morrer. Eram leis estranhas. Por exemplo, um homem casado com uma mulher, no seu falecimento, a mulher podia ser desposada pelo irmão desse homem, para que pudesse então dar seguimento à sua família. Naquela época, como eu citei aqui na semana passada, um homem casado com uma mulher estéril, que não lhe daria filhos, tinha direito pela lei de conseguir uma outra mulher, para que ele tivesse então a sua geração prosseguindo. A lei era brusca, porque a lei dizia assim: a alma que pecar, essa morrerá. A lei não tinha piedade. E a Bíblia diz que Deus, olhando dos céus para a terra, não viu na terra um justo sequer. E a lei era mais brusca, porque a lei dizia assim: quem peca em uma delas é réu de todas as outras. Ou seja, você poderia ser fiel em 612 leis. Se você fracassasse em uma, você era punido por ela e recebia o peso de todas as demais. Quando Deus percebeu isso, e nesse período ele levantou a lei do sacrifício pelo pecado dos homens e pediu para que homens dessem a ele o sangue inocente de animais puros. A Bíblia diz que houve um tempo na terra que Deus começou a sentir nojo do sangue dos animais, porque os homens pecavam deliberadamente, já pensando no animal que morreria no lugar deles. Ou seja, não importa o que eu faça, tem alguém que vai morrer por mim, e a lei está instaurada. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus começou a sentir nojo do sacrifício que os homens davam.
E então precisou Deus levantar um outro tipo de sacrifício. Um sacrifício que substituísse todos os outros sacrifícios. Um sacrifício perfeito. E esse sacrifício perfeito, ele era desumano. Pergunte por quê? Porque um homem tinha que morrer por todos os homens. Um ser humano tinha que morrer por todos os seres humanos. Só que com um agravante. Tal ser humano tinha que ser puro, imaculado, sem defeito, sem nenhum tipo de aresta na sua história. E aí vem a grande pergunta: quem é que tem coragem de dar o seu filho, que é perfeito, que é puro, que nunca errou, que nunca tocou em ninguém, que nunca difamou, que nunca xingou, que nunca maldisse, que nunca fez nenhum tipo de maldade com ninguém? Quem é que teria coragem de dar tal filho, ou esposo, ou a esposa, para morrer no lugar de pecadores que não têm nenhum tipo de carinho, de agradecimento? Foi nesse momento que Deus, olhando dos céus para a terra, isso está escrito em Isaías capítulo 6, versículo 8, Deus olha para a terra e dá um grito: e agora, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O anjo grita, respondendo, ou parafraseando, lá em Apocalipse capítulo 5, ninguém na terra, nem debaixo da terra, ou seja, entre os mortos, nem em cima da terra, ou seja, os vivos que caminham, foi encontrado digno de fazer tal fato ou tal feito. É por isso que a resposta vem no mesmo Isaías 6, versículo 8. Quando Deus pergunta: a quem enviarei? A resposta que vem não vem da terra, vem do céu. Levanta à direita de Deus o seu filho amado Jesus. E Jesus diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O apóstolo Paulo tenta sistematizar a história, e é emocionante demais, e a nossa mente humana não consegue subir à altura. Ele diz assim: ele, ou seja, Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não quis ser mais igual a Deus. Antes, ele aniquilou a sua forma divina e desceu entre nós e se fez carne. E como carne ele foi posto a toda prova. E como carne ele foi posto a todo tipo de flagelo, a todo tipo de provação. Jesus foi provado em tudo e um pouco mais. Só o encontro dele com Satanás, nos 40 dias de oração e jejum, em que ele passou no alto do monte, já era suficiente para derrotar toda a raça humana. Mas lá no alto do monte, durante os 40 dias, Jesus venceu o diabo, não com poder, porque naquele momento ele ainda estava humanizado. Ele não venceu o diabo lá em cima com autoridade divina. Ele venceu o diabo lá em cima do monte com o poder da palavra que já estava escrita. Ou seja, Jesus está mostrando para nós que o diabo pode vir com qualquer prato que ele tenha para nos oferecer. Aquele que tem a palavra guardada no coração, ele faz o diabo recuar com as oferendas dele. E por isso ele foi perfeito. E tendo vencido o diabo lá com a palavra, depois no alto da cruz, no final da sua história, ele vence o diabo com sangue. E é por isso que Satanás não suporta que você esteja aqui. Porque ele sabe que na história da humanidade, o único homem que pisou aqui, nunca errou, nunca fracassou, nunca fez nada de errado, ele se entregou no meu lugar e no seu. Aquela cruz era minha e era sua. A Bíblia, quando conta a história de que aquela cruz era de Barrabás, e Barrabás foi perdoado e mandaram crucificar Jesus, a Bíblia está dizendo que aquela cruz não era dele, era minha e era sua. Mas ele, vendo que nós não tínhamos condições nenhuma, ele tomou a cruz sobre os ombros e caminhou com o peito estufado para cima daquele Gólgota miserável. E lá no monte chamado Caveira, por 3 horas a fio, ele suportou o peso de todos os pecados da humanidade. Até no alto da cruz ele foi testado quando Satanás entra no corpo do bandido que está à sua esquerda. E o bandido da esquerda olha para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz e tira a gente também. Para mim, não digo os teólogos nem os meus companheiros, é um pensamento meu. A maior dor e a maior provação de Jesus não foram os 40 dias de jejum. Não foram os embates que ele teve com os homens. Não foi ter suportado os pregos nas mãos e nos pés. Para mim, Marco Feliciano, a maior prova de Jesus se deu nesse momento na cruz. Porque ele já está com mais da metade do caminho andado. Ele já disse que ia aguentar a cruz, ele está em silêncio. E no alto da cruz, esperando a morte, ou o momento dele se entregar nas mãos do seu pai, ele ouve um homem pelo qual ele estava morrendo, porque aquele homem representava a humanidade. Ele ouve parte da humanidade na boca daquele homem dizendo assim: se tu és Deus, me tira daqui. Ou seja, é o grito que ele continua escutando todos os dias dos nossos
conterrâneos, dos nossos contemporâneos. É o homem dizendo: eu só vou a Deus se Ele me der alguma coisa. Eu só faço isso se Ele me der isso em troca. Eu só vou ali se Ele vier aqui. E não foi para isso que Deus enviou o seu Filho no alto da cruz. Quando aquele homem disse: se tu és, ele estava primeiro duvidando de quem era Jesus. E ele ainda testou: se tu és o Filho de Deus, desce primeiro você, porque eu tenho que acreditar que você pode descer. Aí arranca a gente daqui também. Ou seja, pessoas que querem milagres imediatos. Aquele foi o maior momento de dor de Jesus. Porque ali o diabo veio no ouvido dele e disse: está vendo? Você está morrendo pelo infeliz aí do seu lado. E o infeliz do seu lado está dizendo que ele não acredita em você, em nada do que você faz. Naquele momento a humanidade toda entrou em jogo. Mas a Bíblia é linda, porque não tinha só um bandido ali, tinha que ter o segundo, né? E o segundo estava à direita. E o rapaz à direita comprou a briga de Jesus, porque Jesus em silêncio estava e em silêncio ficou. Ele esticou o pescoço e falou com o rapaz do outro lado. Disse: ei, amigo, nós estamos aqui porque a gente merece. Mas esse homem que está aqui no centro, ele nunca fez nada de errado. Deixa ele em paz. Como ele esticou o pescoço para falar com o homem que estava do outro lado, ele viu o que não tinha nem na cruz dele, nem na cruz do amigo dele. Em cima da cabeça de Jesus tinha uma placa dada de presente por Pôncio Pilatos. Uma frase escrita em 3 idiomas: em grego, aramaico e em hebraico: Rei dos Judeus. O bandido da direita, quando lê o nome rei, ele reconhece a soberania de Jesus. E ele olha para o crucificado e diz: Rei, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nesse momento, Jesus, que estava combalido, quase à beira de uma depressão, ergue o peito. Os olhos estão estraçalhados pelas chibatadas do azorrague. O corpo está tremendo por causa das dores que ele está sentindo e por causa do tétano que está corroendo o corpo dele. Mas o espírito dele libera a palavra do perdão e da salvação. E ele diz àquele homem: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Nesse exato momento começa a época da graça. O período em que nós, homens do século 21, vivemos. E a palavra graça significa favor imerecido, ou seja, ninguém aqui merece estar aqui. Não existe ninguém bom nascido de homens. Jesus um dia falou isso para o doutor Nicodemos, doutor da lei. Quando Nicodemos, ou melhor, disse isso para o jovem rico, que antecedeu o encontro dele com o doutor Nicodemos. O jovem rico, quando olhou para Jesus, disse assim: Jesus, o Senhor é bom. E Jesus disse: ninguém é bom, senão Deus que está lá em cima. Então, se Deus fosse olhar para a minha história e para a sua história, nenhum de nós merecíamos estar aqui. Todos nós deveríamos ter uma canga no pescoço, grilhões nos braços e nas pernas, e deveríamos andar pelas ruas da cidade sendo chicoteados pelos demônios que operam aqui. Mas aprove a Ele olhar para a minha vida e para a sua. E sem merecermos nada, Ele diz: eu compro a sua história, eu compro a sua briga, eu salvo você. Se ninguém te elege porque você pertence ao partido da sigla PPP, Partido dos Pecadores Perdidos, Jesus diz: eu tenho o poder do voto Minerva. Ou seja, só basta um voto meu e você está eleito. E todos os que estão aqui debaixo desse teto hoje podem sentir a presença dele com liberdade. Podem entender que existem lugares e lugares nesse mundo. Eu não sei o que você sentiu na loja onde você trabalha hoje, nem no seu trabalho, nem na sua própria casa. Mas eu tenho certeza que nesses momentos que você está aqui dentro dessa igreja, você já sentiu algumas coisas que não tem explicação. É hora que sobe um arrepio pelo alto da coluna, ou os olhos começam a marejar, ou uma paz tranquila que dá vontade de você nem sair daqui, ou é você olhar para o relógio e dizer: mas as horas já se foram, tem alguma coisa diferente aqui. E Paulo explica, Paulo diz: quando vocês se ajuntam para orar ou para pregar, as regiões que vocês estão modificam-se e se transformam em regiões celestiais. Ou seja, esse lugar aqui está estabelecido em Orlândia, geograficamente falando. Mas espiritualmente falando, nós não estamos mais na terra. Nós estamos diante do trono de Deus. E é por isso que a liberdade dele e a presença dele é sentida aqui nesse lugar. Posso ouvir um grito de glória a Deus mais alto do que esse aí? Tudo isso para contar para você a história que nós vamos aqui narrar. Quando eu leio a história desse moço gadareno, eu encontro aqui aplicações e aplicações para dar a você no quesito da vida material. Porque a vida material, ela anda paralela à vida espiritual. E na época da graça, Deus deixou para nós a liberdade de escolha. De levarmos uma vida de bem ou uma vida de mal. De sermos honestos ou desonestos. De levarmos a sério a nossa crença e a nossa fé. Ou levarmos um cristianismo
Alá vão ter, ou a meia boca. Na história do Gadareno, eu encontro aqui que a pobreza e a miséria, embora se estabeleçam na vida de seres humanos de carne e osso, elas são provocadas por demônios. Como eu disse, nada na Bíblia está escrito à toa. A Bíblia diz que o homem, ele era endemoniado. Ele era o quê? Alguém sabe explicar o que é endemoniado? Possesso de demônios. Espíritos sem corpo, que trabalham para ocupar o espaço físico dos homens. Nenhum espírito sem corpo está autorizado a permanecer nesse mundo nosso, porque o nosso mundo é o mundo dos seres humanos. Nosso mundo é físico. Só pode viver nessa terra aquilo que é físico. Você está vendo algum anjo aqui dentro? Se tiver, aproveita logo que ele já ele vai subir. Por quê, pastor? Porque os anjos, eles vêm, mas não ficam aqui, eles voltam, porque esse reino não é deles. Você está vendo o próprio Deus aqui dentro? Pastor, a Bíblia diz que Deus está aqui na pessoa do Espírito Santo, sim. Mas o Espírito Santo não fica vagando, ele tem um lugar para ficar. A Bíblia diz que só existe um lugar que é templo do Espírito Santo: nosso corpo. Ou seja, o próprio Deus, para habitar nesse mundo, para operar nesse mundo, ele precisa entrar no corpo de um ser humano. Porque ele estabeleceu essa lei dada, é uma lei estabelecida que não pode ser revogada e não pode ser quebrada. Esse mundo é regido por fatores físicos. Todo espírito que opera nesse mundo, ele opera por permissão daqueles que são donos do mundo. Entenderam isso? Entenderam essa equação? Vou repetir. Todo espírito que opera nesse mundo, opera por consentimento dos seres humanos que mandam nesse mundo. Compreenderam isso? Ou seja, o diabo só pode fazer uma festa na sua vida se você deixar. Bem como o Espírito Santo só vai operar milagres aqui nessa noite se eu deixar ou se você deixar. Ou seja, Deus só derramará a sua glória entre nós, dará línguas estranhas, poderá batizar com o Espírito Santo, se você quiser. Se ficar me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre, até o Espírito Santo foge de você. Se passar o culto todo com a mão no queixo, roendo as unhas, ou batendo papinho, ou mandando mensagens pelo celular, que eu estou vendo gente aqui de cima fazer isso, ou ficar lixando a unha, como algumas garotas fazem durante o culto, pensando que isso aqui é um salão de beleza, e não é. Isso aqui é a casa do Deus vivo. Você nunca sentirá nada. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele depende dos donos desse lugar, para que os donos desse lugar deem a ele a liberdade dele atuar. Você entendeu o que eu disse? Eu vou repetir. Só vai acontecer alguma coisa boa aqui nesse lugar se você deixar. Não, você não entendeu ainda. Eu vou repetir. Deus só trará o céu aqui para baixo. Deus só curará o enfermo. Deus só derramará o Espírito Santo sobre nós. Deus só quebrará as correntes que nos cercam. Deus só escreverá o nosso futuro se nós deixarmos aqui dentro. Pastor, e como é que eu faço para deixar? Com certeza não é me olhando com essa cara de intelectual. Com certeza não é aqui ficar filosofando, será ou não será, to be or not to be, that's the question. Isso não funciona aqui dentro. Isso aqui não é uma reunião de almofadinhas, não é uma reunião de patricinhas e mauricinhos. Isso aqui é uma reunião de gente que sabe, que pode trazer o céu para baixo, mas eles têm que querer, eles têm que desejar, eles têm que buscar. Se você não buscar, só o sangue do Cordeiro. E às vezes eu dou até algum conselho, tipo, não olhe para o rosto muito da pessoa que está do seu lado, porque tem gente aqui que atormenta a gente. Não, tem umas pessoas que eu estou olhando para a cara delas aqui e falo, meu Deus, será que morreu alguém na vida delas, na família delas? A pessoa não consegue esboçar nenhum tipo de felicidade. Ah, pastor, mas eu não estou alegre. Você veio fazer o que aqui dentro então? Ah, eu vim aqui para Deus me dar um culto. Você veio no lugar errado. Porque Deus não tem que dar culto para ser humano nenhum. Culto só prestado a uma divindade. Até isso a nossa geração erra, até nisso nós erramos. Porque a gente liga para o irmão, você vai no culto hoje, eu vou lá ver o que Deus vai fazer comigo hoje. Vou lá para, Deus, a gente dobra o joelho no culto de Deus, me dá um culto alegre hoje. Deus olha lá de cima e dá risada e diz assim, eu dar culto para vocês? Vocês não estão entendendo tudo errado, não? Não é Deus que tem que dar um culto a gente, somos nós quem temos que dar um culto a Deus. Ah, Deus, fala comigo. Deus só vai falar com você se você falar com Ele primeiro. Ah, Senhor, derrama a sua glória aqui. Ele manda dizer assim, eu só mando glória para aí se você mandar primeiro glória aqui para cima. Vou repetir o que eu ensinei ao meu amigo hoje lá no escritório. Deus, no século onde nós estamos, na época da graça, Ele é diferente do Velho Testamento. No Velho Testamento Deus agia. Está escrito no livro de Isaías, operando eu, quem? No Velho Testamento Deus operava em qualquer momento, em qualquer circunstância, querendo homem ou não.
Como nós entramos na época da graça e Deus deu ao homem o livre-arbítrio, Deus não pode agir. Deus está proibido de agir no nosso século. Deus está proibido de agir na sua vida. Pastor, calma aí. Então, calma, já vou te explicar. Deus não pode agir, porque se Ele agir por conta própria, Ele fere a lei estabelecida. Ou seja, o que é livre-arbítrio vai passar a ser interferência de Deus. Então, como Deus não faz nada sem você querer, Ele não age. Mas escuta aí, Ele reage. Entendeu, Marta? Nós agimos e Deus reage em cima da nossa ação. Ou seja, por isso, tudo que vai acontecer aqui nessa noite, primeiro tem que partir daqui para lá. Aí depois vem de lá para cá. Então, mãozinha direita para cima, por favor, com carinho e respeito. Agarre o ombro de quem está do seu lado com muita fé e muita vontade, mas agarre com vontade. Chacoalha a pessoa até ela ficar irritada, irrita ela, tirando do lugar. Diga, você entendeu? Não, diga assim, ô Bocó, você entendeu? Deus só vai se manifestar aqui se você se manifestar para Ele. Ele só derrama glória aqui se você mandar glória para Ele. Ele só vai fazer algo divino se você fizer algo humano. Então comece a mover as águas aí. Se o irmão, a partir desse momento, ficar mais do que 5 minutos em silêncio aí do seu lado, você vê se o cidadão não morreu. Isso aqui não é lugar de gente morta. Pastor, mas se estiver alguém morto aqui, pelo poder da palavra eu profetizo, aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Vai haver uma ressurreição nessa noite aqui. Olha o que o diabo faz quando ele entra na vida de um homem. O espírito maligno entrou no homem, e em vez de levar o homem para a ponte, ou em vez de levar o homem para o bairro mais pobre, Silva, da cidade, a Bíblia diz que os demônios levaram ele para o cemitério. Por quê? Porque o cemitério é o fim de todas as coisas. Quando o homem está possesso por espíritos malignos, ele perde a esperança. Perdendo a esperança, ele só consegue enxergar na frente dele um caixão. Só consegue enxergar na frente dele uma sepultura aberta. Demônios no corpo de seres humanos levam os homens para dentro de um cemitério. Olha o sentido contrário. Quando o Espírito de Deus entra no corpo de um ser humano, a pessoa quer levar o colchão da casa para dentro da igreja. A pessoa não quer mais que o culto acabe. A pessoa quer vir ficar aqui dando glória a Deus, falando aleluia todo dia. A pessoa não quer nem que o culto termine, porque é a diferença dos espíritos. Os espíritos malignos arrastam o homem para o buraco. O Espírito Santo planta asas nas costas do ser humano e faz ele voar ao encontro do sonho dele. E entre os espíritos que operam em terreiros de macumba e o espírito que opera aqui, tem uma diferença do tamanho da ponte Rio-Niterói, ou infinitamente maior. Porque os espíritos que se manifestam em terreiros de macumba são espíritos diminutos. Nem eles se respeitam. Você já percebeu como é que o diabo é sujo? Nós sabemos, por inserção da palavra e pela fé pentecostal, que os espíritos malignos são anjos em decadência. Então todos eles já foram anjos. Foram o quê? Não ouvi, foram o quê? O nome do diabo no princípio qual era? Lúcifer significa anjo de luz, portador de luz. Quando ele caiu da presença de Deus, ele recebeu o nome de Satanás, ou seja, adversário. E aí vieram os apelidos: diabo, o acusador, e daí capiroto e outras coisas mais. Aí é coisa que os seres humanos inventam. Só que como o diabo perdeu o nome dele, que era bonito, sabe o que ele fez? Todos os anjos que caíram, que tinham nomes de adoração. A Bíblia fala o nome de poucos anjos. A Bíblia diz o nome de Gabriel. A Bíblia fala de Miguel. São nomes que, terminados em El, glorificam e adoram a Deus. Todos os nomes dos anjos são nomes bonitos e fantásticos e poderosos. Agora escute. Já percebeu o que aconteceu com os anjos que caíram e foram trabalhar para o diabo? Vai num terreiro de macumba e você vai ver que nem o diabo respeita esses demônios. Porque o cidadão lá no céu chamava qualquer coisa de El, que era bonito. Foi trabalhar para o diabo, virou Zé Pilintra, Exu Caveira. Não tinha um nomezinho mais bonito, não. Zé Pilintra, Exu Caveira, Tranca a Rua, Preto Velho, Nega Velha, Caboclo Sete Flechas, Maria Mulambo, Zé Boiadeiro. Que desgraça. Nem o diabo respeita eles. Agora, se tem uma coisa que o meu Deus faz, é honrar aquele que recebe o Espírito Santo. Isaías 43 está escrito assim, ó: eu, quando te chamei, meu filho, chamei-te pelo teu nome. O
Senhor não coloca apelido. Deus diz assim: eu chamei-te pelo teu nome e tu és meu, diz o Senhor. Se você tem um nome diante de Deus, glorifique, exalte, aplauda, grita, planta a bananeira, dá um grito de glória, acorda a cidade toda nessa noite. Quando esses demônios entraram no corpo desse gadareno, eles arrastaram o homem para o cemitério, e do cemitério fizeram o homem comer e viver no meio das podridões. Pessoas possessas por espíritos malignos comem carne em estado de putrefação. Vivem do lixo. Vivem da miséria. Vivem de tudo aquilo que não presta. A Bíblia diz que esse homem andava nu. Ele andava? O diabo rouba até o pudor. Ele rouba a preciosidade. Porque a única coisa que o ser humano pode usar enquanto está aqui é a roupa dele. Mas nem a roupa os espíritos malignos deixavam esse homem usar. Mas toda a vida dele mudou quando ele encontrou com Jesus. Jesus foi no meio do cemitério. Eu amo meu Cristo. A Bíblia não diz que nenhum discípulo foi dentro do cemitério falar com alguém, mas Jesus foi lá. E toda vez que Jesus entrou no cemitério, a casa do diabo caiu. Uma vez ele entrou no cemitério e tinha um cidadão morto já 4 dias. A irmã do rapaz disse: ele já está cheirando mal. E Jesus disse: eu não perguntei nada, tire a pedra só. Faz o que vocês têm que fazer, porque o restante faço eu. E Jesus trouxe o defunto de dentro da cova 4 dias depois. Ele está aqui dentro do cemitério. O homem está possesso, vivendo uma vida miserável, comendo coisas que não prestam, nu e morando no meio dos mortos. Tudo isso reflete sobre a vida financeira. A pessoa que não tem finanças na vida estabilizadas, elas não se vestem bem, elas não moram bem e elas não comem bem. E a Bíblia diz que o problema desse moço não era a situação econômica do país. O problema não era estar empregado ou desempregado. Não era ter muito ou pouco. Davi disse assim, ó: eu fui moço e hoje sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua geração mendigar o pão. Vou repetir. Davi, o rei Davi disse: eu fui moço e hoje sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua geração mendigar o pão. Por quê? Porque aquele que se devota e entrega a Deus, se o diabo rouba tudo que o homem tem, Deus enriquece o homem com tudo que ele tem. Eu vou repetir de novo: se o diabo tira tudo que o homem tem, o meu Deus, como é dono do ouro e da prata, como é dono da vida, ele enriquece o homem com tudo que há de bom e do melhor. Você crê nisso? Então eu vou começar a profetizar que nessa noite o gigante da miséria e da pobreza está sendo colocado debaixo dos seus pés pelo poder da palavra. Eu vou repetir: eu estou determinando hoje, como profeta dessa cidade, que o demônio de miséria que operou na sua vida, na vida da sua família, não me interessa em qual geração, que seja da 4ª para cá, porque a Bíblia diz que Deus visita o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Eu quebro pelo poder a mim constituído como sacerdote o poder do diabo que foi estabelecido na vida dos seus bisavós. Eu quebro os demônios que vieram contra a vida dos seus avós. Eu quebro agora toda a lei feita contra a vida dos seus pais, e eu profetizo que a sua geração vai ficar abençoada, próspera, rica. E se tem alguém que concorda, pega a palavra, põe no coração e enche esse lugar de adoração e de gritos. Aleluia! Quando eu sentei ali hoje, eu falei para o pastor Rafael: pastor, vou dizer, tem alguma coisa diferente na igreja hoje. Deus está aqui dentro. Tem dia que o céu está pesado, mas hoje eu sinto que se eu der corda aqui, é perigoso a gente sair pela porta e não ver mais a rua 4. A gente abrir os olhos e ver a rua dourada lá de Jerusalém nessa noite. Eu profetizo que Deus está trabalhando no turno da noite. Você vai dormir tranquilo essa noite. Você vai pegar as suas contas que estão te atormentando, vai virar elas de cabeça para baixo essa noite. Essa noite você vai amar a sua esposa como há muito tempo você não ama. Essa noite você vai contar uma historinha linda para os seus filhos antes deles dormirem, e vai dizer para eles: Deus está mudando a nossa vida, porque o cativeiro está sendo quebrado, os demônios estão sendo expulsos, porque há um Deus no céu que ama e peleja pela sua igreja. Alguém concorda comigo? Então dá mais um grito maior do que esse aí, por favor. Mas só há um caminho. Só há um caminho.
Não existem 2, nem 3, nem 4. A maior mentira, o maior engodo que o diabo já produziu foi esse: todos os caminhos levam a Deus. Não existe uma mentira mais maléfica do que essa. A Bíblia diz que só tem um caminho que leva a Deus. E o caminho mesmo se identificou. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Só existe um caminho que leva o homem a Deus. Jesus, quando cruzou o caminho desse gadareno, e agora vem a parte mais bonita, porque tem gente que é carregada demais. Tem gente que se o cidadão da esquerda sofre, ele sofre 100 vezes mais. Tem uns aqui dentro que só Jesus, eu conheço a vida deles, sofre mais do que sovaco de aleijado. Tem uns aqui que está chamando Jesus de Genésio ultimamente. Por quê? Porque não foi um demônio que veio contra ele. Foram vários. Quando Jesus perguntou a esse homem, qual é o nome dos demônios que estão aí? Os demônios gritaram: legião. Uma legião romana ia de 600 soldados a 6.000 soldados. Então os demônios disseram assim: nós somos muitos que habitamos neles. E o que eu acho lindo, e aqui tem alguma coisa que nós precisamos descobrir, principalmente os irmãos que trabalham na área de libertação. Em nenhum momento da Bíblia Jesus teve que entrar em campanhas para expulsar demônios. Isso é uma questão teológica. Todos os demônios recuaram quando ouviram a voz dele, de uma vez. Ele não passou horas, nem minutos. Talvez o nosso intelecto ou o nosso espírito, quando olha para um espírito maligno em manifestação, mesmo sabendo que nós temos autoridade, somos homens e mulheres que jejuamos e oramos, nós nos sentimos pequenos. Os demônios não podem sentir fraqueza em você. Os demônios não podem perceber que você tem algum tipo de receio ou medo deles. Então toda vez que você for trabalhar nessa área, não tenha medo, não tosqueneje, não pesteneje, não pare para dar ouvido aos demônios. Trave a língua deles e mande embora no nome de Jesus Cristo. E eu vou falar agora sério. Não sei se na vida da sua família tem um ou se tem uma legião. Eu sei que quando você colocar os pés na sua casa hoje à noite, os demônios, em forma de gigantes de finanças, vão cair por terra. Antes do dia 31 de dezembro desse ano, nós vamos ouvir aqui na catedral centenas de testemunhos. Tipo, olha pastor, a minha vida estava lá embaixo quando eu entrei aqui, mas naquela campanha, Deus pegou minha vida e colocou lá em cima. Eu não tinha nada, agora tenho tudo. Alguém crê nessas coisas? Então pega essa palavra, pega, se o irmão do seu lado não quer, ignora ele, se ele não quer, o problema é seu. Eu quero esse milagre. Antes do dia 31 de dezembro, você terá um testemunho para contar. Esses demônios vão cair por terra. Posso ouvir um amém mais forte do que esse? Agora encontramos um pequeno problema. Pergunte qual? A lei estabelecida. Não estou falando da época da lei, eu estou falando de leis por Deus estabelecida. Eu disse o quê? Se alguém está dirigindo sem carta e é parado por policiais, o que acontece com eles? Multa. Se tiver conhecimento, depende pela bondade do policial. Mas lei é lei, tem que ser. Não ouvi, tem que ser. Pode ser mãe, pai, parente. As pessoas que trabalham nessa área, eles têm que fazer um voto de fidelidade à bandeira. É isso, Chaves? Quando vocês vão fazer voto como policiais, vocês fazem voto à bandeira. E a bandeira nesse momento está acima até da família. Vamos ouvir aqui que isso aqui é importante. Como é? O lema é lealdade e constância. Lealdade e constância. Quando você entregou sua vida para Jesus, Jesus mandou os demônios embora. Amém? E por que você não prospera? E por que tudo é pregado acontece geralmente na vida de um ou dois ou três? Porque quando você está em casa, você liga lá o programa da Universal e você escuta os testemunhos. E você diz assim, poxa, por que só na vida deles, na minha não? Leis têm que ser cumpridas. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se tornou novo. Se você está com Ele, você tem que mostrar ao mundo e à sua família que você é dele e ponto final. Não dá para ficar com um pé lá com Ele e outro pé lá com o tranca-rua. Não dá para acender mais uma vela para Deus e outra para o diabo.
Não dá para frequentar a catedral e frequentar um terreiro de macumba junto. Não dá para vir aqui, ouvir a palavra e sair daqui e ir para um prostíbulo. Não dá para permanecer em Cristo, agora dizendo que acredita em todas as coisas que Ele faz, e na primeira vez que você para em qualquer lugar da rua 1, você pega e toma uma cachaça. Porque se o diabo não trabalha na vida dos homens, porque os homens naturais, lembra o que eu disse? Filhos e criaturas. Eu disse o quê? Criatura é todo aquele que nasce e vive sem conhecer Jesus. Conheceu Jesus, entregou a vida para ele, já não é mais criatura, passa a ser o pai. Ele tem autoridade para corrigir o filho, mas o filho dele, não o filho dos outros. Consegue entender isso? Você é punido porque você tem leis e você quebra as leis e não as executa. Quando você quebra uma lei estabelecida na palavra, dentro do seu cristianismo, o diabo pega o momento de fraqueza que você teve e ele vai diante de Deus como acusador. E como acusador ele diz assim, ó, aquela mulher e aquele homem estão proibidos de receber uma bênção. E Deus diz, por quê? Diz, porque eles quebraram a lei. Ah, pastor, mas e o perdão? O perdão é para os pecados do passado. Os pecados do presente agora são pecados conscientes, porque agora você conhece a verdade. E é por isso que você tem que ter uma constância de oração e purificação. A santificação é um processo. Uma vez que você conhece a palavra e peca contra ela, vem sobre você um juízo dobrado. Porque a Bíblia diz que haverá mais juízo para aqueles que conheceram e não cumpriram, do que para aqueles que nunca conheceram. Quem não conhece é inocente. Concorda comigo? Diga para o seu irmão, quem não conhece é inocente. E quem conhece e faz é um cara de pau. Está na hora da gente tomar vergonha na cara e abraçar a nossa fé de uma vez por todas. Não dá para ficar aqui dentro e ter vergonha da fé que você serve. Ou é 8, ou é 80. Ou é tudo, ou é nada. Por quê, pastor? Porque se você ficar inconstante, o diabo vai fazer uma festa na sua vida. E detalhe, se você não conhecesse Jesus, Deus poderia vir e interferir. Mas agora você conhece. Como é que Deus vai te ajudar se você está quebrando a lei? E pior, não se arrepende. Porque o que arrepende, ele confessa e deixa. Confessa a Deus e abandona aquela prática. E aí sim ele pode ser justificado. No quesito de finanças, senhoras e senhores, não tem como fugir. O texto é antigo. Malaquias 3:10. Não, vou começar a ler antes. Vou ler o versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Quem está dizendo aqui? Senhor. E o Senhor é quem? Ó Deus dizendo, porque eu, o seu Deus, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, ou seja, descendentes de Israel. Pastor, então eu estou ali porque eu não sou Israel. Você não era antes de aceitar Jesus como Salvador. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que nós somos o novo Israel de Deus. Porque ele veio para o seu Israel lá. Mas o Israel lá não aceitou. Aí ele olhou para nós e nós aceitamos. Então nós nos tornamos o novo Israel. O peso da palavra cai sobre mim e sobre você. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Israel, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vocês têm se desviado dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Deus está dizendo, creia na palavra e executa. E eu vou executar sobre a sua vida o presente pela palavra. Quer os direitos? Cumpra os deveres. Se não executar os deveres, os direitos não caem sobre a sua vida. Tornai-vos a mim, eu me tornarei a vós, o Senhor do exército. Mas vós dizeis, em que nós temos te roubado, Senhor? Roubará o homem a Deus? Olha a pergunta, roubará o homem a Deus? Porque todo mundo diz assim, Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de ajuda minha, nem de oferta. Isso é uma máxima verdadeira. Porque o homem está dizendo aqui, é Deus falando no ouvido dele. Vocês perguntam, no que vocês me roubam? Como é que o homem pode roubar a Deus? E olha a resposta de Deus. Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Olha o que vem na seguinte. Com maldição sois amaldiçoados. Porque a mim me roubais, vós, a nação toda.
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha. Escute, não interessa como vive o sacerdote, se ele anda de carro importado ou se ele anda de jumento. Você executa a lei e se silencia. O que a mão esquerda faz, a direita não deve saber. Ah, pastor, mas e se o líder, e se o obreiro, e se o tesoureiro, e se alguém roubar? É problema dele. Pastor, e se a pessoa fizer mau uso do dinheiro? É problema dele. Ele também está quebrando uma lei e vai vir sobre ele o peso. Eu nunca vi uma pessoa desonesta viver em paz. Ela pode prosperar por um tempo, daqui a pouco tudo aquilo vira contra ela em forma de uma grande maldição. Por quê? Porque está estabelecido a lei. Agora, eu já vi muita gente que só tem 2 dentes na boca, ganha um salário mínimo, e toda vez que chega o saláriozinho dela, ela tira a parte que é do Senhor, e ela entrega. Ela pode não ter muito, ela pode não andar de carro zero, mas a pessoa deita, dorme e ronca. E não tem nada que compre a paz. Não tem nada melhor do que você saber que você não deve nada a ninguém. Não tem nada melhor do que você saber que você, quando coloca a cabeça no travesseiro, você está tranquilo. Quantas pessoas nessa cidade têm milhões e milhões, mas não têm paz, não têm alegria, vivem batendo nas pessoas, perseguindo. Eles pegam toda a maldição que tem dentro deles e tentam colocar para fora, porque o muito sem Deus é pouco. Agora o pouco com Deus é muito. Quem pode dar um glória a Deus aí? Para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. É Deus dizendo, pode me provar nisso. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção sem medida. Gente, isso aqui é muito sério. E é por isso que o diabo avacalha, achincalha todo tipo de igreja que fala sobre dízimos e ofertas. Porque ele não quer que a pessoa acredite no que está escrito aqui. Ele quer que a pessoa seja guiada pelo pensamento da horizontal. Ela quer que vá pela cabeça dos outros e diga assim, o pastor rouba, a igreja rouba, isso, aquilo. Ninguém tem que administrar aquilo que não é dele. O que é de Deus tem que ser entregue a Deus. O que é do Senhor tem que ser entregue para o Senhor. Não importa o que vão fazer, não importa quanto isso te custe. Isso é um voto de fé. É um voto do quê? E a fé remove montanhas. E Deus fala uma coisa assim que Ele não fala em nenhuma outra parte da Bíblia. Eu pensei, quando Deus disse assim, ó, e vocês façam prova de mim, se eu não vos abrir as janelas. Não era, a gente geralmente quando olha para uma casa, a gente não quer a janela, a gente quer o quê? A porta. E eu expliquei isso aqui um dia aqui na catedral. Por que Deus não fala de abrir a porta? Porque a porta não precisa dele para abrir. Porta tem fechadura para dentro e para fora. Quem está fora, se conseguir uma chave, consegue entrar. Mas você já viu alguma janela com fechadura para fora? A janela tem fechadura para onde? Deus está dizendo, aquele que é fiel, eu revelo a ele mistérios que homem não pode dar, que emprego não pode dar, que status não pode dar. Está aqui o exemplo desse menino que prega. Eu morava aqui na rua de cima, na avenida D, número 516. Quando saí daqui hoje, passa ali e dê uma olhadinha. É um corredor lá no meio, tem um labirinto. Só que antes eu morei num lugar pior, ali na rua 1, de frente, na rua 1, número 125A. É um amontoado de casas que tem ali. A gente morava em 12 pessoas dentro de 2 cômodos. Quantas e quantas vezes eu não fui na casa de irmãos que estão aqui hoje, para eles repartirem comigo o que eles tinham de comida, quando eu era recém-casado. Porque eu nasci e me cresci em Orlândia. E aqui, poucas pessoas que trabalham no comércio, trabalham em qualquer outro lugar que seja, vai vencer na vida. Esse é o pensamento da horizontal. Quando eu entrei numa igreja igual a essa, me ensinaram a arte de ofertar. Quando me explicaram que não tem outro jeito de mover Deus na vida das finanças, porque cada semente gera um fruto. Diga comigo, cada semente gera um fruto. Você quer ser curado de enfermidade? Não precisa dar dinheiro em igreja nenhuma. E se alguém te cobrar por isso, amaldiçoe a pessoa. Porque o que traz o milagre do corpo físico é a fé. Ou seja, você acreditar. Pastor, como é que eu acredito na minha cura? É você olhar para a sua caixinha de remédio todo dia, chorar e dizer assim, eu vou sentir saudade de você, mas nós nunca mais vamos nos ver, porque hoje à noite lá Jesus vai me curar.
Isso é fé, é atos de loucura. Para receber a unção do Espírito Santo, orar em outras línguas, curar viver no sobrenatural de Deus, ver sinais e prodígios acontecerem. Isso não tem dinheiro que compre. E isso também não é provocado pela fé. Isso é provocado pela adoração. O que eu disse? Não ouviu o que eu disse? Explique para o seu irmão o que é adorar. O que é adorar? Por que os ímpios, quando vão assistir o show do Zezé de Camargo e Luciano, adoram a eles com gritos? A mulherada vê aqueles dois tampinhos assim, ah! É sério. Por que todo mundo não tem vergonha de gritar gol num campo de futebol quando o ídolo dele marca o gol? A Bíblia diz, o filho das trevas é mais prudente do que os filhos da luz nesse quesito. Eles não têm vergonha de ir na parada gay, botar 3 milhões de pessoas na rua e gritar, usando aquelas roupas indecentes. Tem uma carnaval aqui na rua, vai todo mundo fantasiado. E pior, vai o intelectual, vai o rico, o empresário. Até o homem mais intelectual da cidade coloca um batonzinho na boca. Aqui em Orlando, uma vez, graças a Deus, acho que parou esse negócio. Tinha um trio que andava na rua, tudo vestido de mulher. Piruada, aquele ali fez parte disso muitas vezes. Eu lembro de você lá, daí, lembra? Oh. Tinha piruada. Agora olhe para mim. As pessoas vê as piruadas andando e ninguém fala nada. Aí eles olham para você, colocar uma Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja e dizem assim, ixi. Você não percebe que é uma trama do diabo para tirar você do foco? Se eles podem adorar os ídolos deles, por que eu não posso entrar aqui dentro e dar grito até ficar rouco? Pelo menos o meu grito eu sei para onde vai. E o meu grito não fica na terra, ele atravessa o teto, atravessa o céu atmosférico, atravessa o céu cósmico, chega no terceiro céu, atravessa Jerusalém celestial inteira, vai no trono onde Deus está. Porque Deus ouve o nosso clamor, Deus escuta a nossa adoração. Adorar não é pedir, adorar é agradecer. Adorar é você parar e dizer assim, hosanas nas alturas. É você dizer, bendito é o nome do Senhor. É você de vez em quando escutar o Adailton dar os gritos e todo mundo ri. E deixa o povo rir, Adailton. Eles não sabem o que é que você provoca no céu. Quando ele dá um grito aqui, se ele chama a atenção de vocês, que não é para vocês que ele está gritando, imagine para quem ele está gritando, o que acontece? Você não entendeu? Eu vou repetir. Quando está todo mundo em silêncio, ele dá um grito de glória a Deus, todo mundo olha para trás, né? Primeiro que ele não deu glória a você, então você não tem nada a ver com o que ele está fazendo. Mas se ele chamou a sua atenção, que é homem, imagina Deus que está sentado lá no alto, sublime trono. Aprenda que há um poder nos seus lábios, há um poder nas suas palavras. Eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai te fazer um crente mais barulhento a partir de hoje. Eu quero que Deus te deixe numa situação que você entra aqui dentro tremendo e saia daqui se sacudindo. E eu não estou nem aí com as pessoas que falam de mim ou que falam de você. Quem fala da gente não paga as nossas contas. Mas se nós dermos glórias e gritos àquele que move os céus e a terra, pode ser que Deus resolva olhar para você como Ele olhou para mim. Quem sabe Ele também não vai te tirar da Vila Tatu e vai te fazer voar nas asas de um pássaro de aço, como são os aviões. Quem sabe Deus não vai te tirar daqui onde ninguém te conhece, você é um ilustre desconhecido, e te coloca num programa de televisão. Eu profetizo em nome de Jesus que aquele que dá glória a Deus, Deus glorifica a vida dele também. Então pega, põe aqui no coração e solta um brado de vitória. É por isso que as pessoas falam da gente. Quando você para ouvir as pessoas que falam, das pessoas que fazem mau uso do dinheiro religioso, isso aí é uma mensagem satânica. Porque toda pessoa que se escandaliza com isso, a primeira coisa que ela faz é parar de ofertar. É parar de dizimar. Quando a pessoa para de ofertar e dizimar, ela trava o trabalho da igreja. Porque a igreja, ela não é movida só com gritos. A igreja tem contas, a igreja precisa expandir, precisa crescer. Imagine, nós já temos um terreno de quase 4 mil metros quadrados na cidade. Em janeiro a gente vai começar a construir a nossa grande catedral. E quem é que vai construir? Eu sozinho? Não, a igreja não é minha, a igreja é nossa. Agora, como é que nós vamos fazer isso se o povo não ofertar, se o povo não contribuir, se o povo não dizimar? Mas Deus dá uma garantia, diz assim, traz e faz prova de mim. Vou repetir, Deus diz assim, ó,
Traz primeiro e depois faça a prova de mim. E você vai ver se eu não vou abrir os segredos dos céus para vocês. O mistério da prosperidade. Há um mistério na semeadura. Há um mistério na semeadura. Nós temos uma cultura aqui que o dízimo é o fruto do trabalho. O dízimo é o fruto do trabalho realizado durante o mês. Quando as pessoas trazem, nós não queremos que a pessoa traga sozinho, fazemos questão que a pessoa venha com a família, para que um pastor receba e abençoe. O sacerdote judeu até hoje, ele recebe o sacrifício, o dízimo, com a mão esquerda. E com a mão direita ele libera a bênção de Abraão sobre as pessoas. Pastor, qual é a bênção de Abraão? Bendito será a tua casa, benditos serão teus filhos, benditos serão os teus frutos. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Agora tem um problema aqui nesse texto que eu li. O Senhor diz assim, ó: se você fizer isso, eu, diz o Senhor, repreenderei o devorador. Deus diz que vai fazer o quê? Pergunte para a pessoa do seu lado: você conhece o devorador? Conhece, Camila, o devorador? Conhece? Conhece, Rodrigo? Possivelmente ele está atuando na casa de um monte de gente aqui. Porque logo que aperta, a primeira coisa que a pessoa toca é no dízimo do Senhor e não traz à igreja. Apertou qualquer coisa com a conta, com isso, depois eu me acerto. Você não consegue se acertar nunca mais. É o ato de fé. E Deus está dizendo: vocês estão me roubando. E agora só uma perguntinha de leve: ladrão entra no céu? E aí? Quanta gente fazendo papel de imbecil indo nas igrejas. E não é só nessa. É nessa, é na Batista, é na Universal, é no catolicismo romano, porque lá também eles recebem o dízimo. É o padre Marcelo Rossi que pede na televisão. Porque toda a igreja é movida a isso. Está escrito na Bíblia. Não fui eu que escrevi. Está escrito na palavra. Por que a gente acredita num pedaço da palavra aqui atrás? Eu acredito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu acredito aqui, ó, 1000 cai ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não sou atingido. Por que eu também não acredito aqui, ó, o Senhor dizendo: se você não desmar, você está me roubando? Por que a gente acha que metade da Bíblia é certa e outra metade é errada? Por que a gente tenta colocar a Bíblia dentro do nosso ponto de vista? A Bíblia não pode ser dirigida dentro do nosso ponto de vista. Porque antes de você nascer, ela já estava escrita. Ou você crê, ou você não crê. A igreja não pode te punir. Eu não posso te expulsar. Eu não posso fazer nada disso. Nem eu, nem nenhum líder. Só que você colhe o peso disso. Você nunca percebeu, amiga e amigo? Você trabalha numa empresa. Seus amigos recebem o mesmo tanto que você. Só que nenhum deles teme a Deus, porque são criaturas, mas você é filho de Deus. Só que todo final de semana eles fazem churrasco e bebedeira. Eles vão para os shows que tem. E você não consegue levar a família numa sorveteria. Você nunca parou para perceber isso? Pastor, por que isso? Demônios não cobram de quem não conhece a Deus. Eles cobram de quem conhece a Deus. Eles chegam com a legalidade. Está aqui, ó, seus filhos não ofertaram, eles não dizimaram. E aí Deus diz assim: se eles não fizeram, eu não posso fazer nada por eles. E aí vem o devorador. Agora o que eu vou falar, arrepia e preste atenção. É teologia. Todos os demônios, com exceção do devorador, respeitam o nome de Jesus. Qualquer demônio que operar aqui dentro, as pastoras que cuidam da área de libertação, pode me dizer isso. Falou o nome de Jesus, eles recuam. Mas chegou na parte de finanças, pode usar o nome de Jesus, pode usar o nome de Genésio, pode usar o nome de quem for, eles não recuam. Porque Deus estabeleceu uma palavra: só eu posso repreender o devorador. E Deus diz: mas eu só repreendo o devorador se você for fiel no dízimo e nas ofertas. Demônio devorador não sai no nome de Jesus. Pastor, que história é essa? Está escrito aqui, ó. Porque é um espírito de miséria. Deus estabeleceu essa lei. Quer ser próspero? Quer ver os seus filhos estudarem na melhor faculdade do mundo? Quer ver? Deixa eu fazer aqui só umas perguntinhas, só para você ver se é ou não é uma questão de milagre. Quem aqui não tem casa própria para morar?
Levante a mão, por gentileza. E quem não tem e não levantar a mão está mentindo. E quem mente é filho do diabo. Então não carregue mais brasa sobre a sua cabeça. Abaixa a mão e ouça. Isso não é vergonha nenhuma. Quem não tem casa própria aqui? Levante a mão. E não vem me falar que você tem uma casa própria se você está devendo ela para o BNH inteiro. Então ela não é sua. Ela só é sua quando está do seu nome, passado para você. Se você está financiado, não é sua. Qualquer dia o banco pode ir lá e te tomar ela. Vou perguntar de novo. Quem não tem casa própria aqui, levante a mão. Quem não tem carro? Eu estou falando carro, não é aquele trem que eu vi ali fora, não. Eu vi um negócio ali fora, amarrado um arame. E atrás compraram um adesivo aqui na nossa livraria. Propriedade exclusiva do Rei Jesus. Vai envergonhar outro Jesus, o meu não. Abaixa a mão. Quem está com dívida no banco? Quem está com cartão de débito e crédito, tudo estourado. Quem está devendo nas Casas Bahia? Magazine Luiza. Ricardo Eletro, SPC. Ai, meu Deus. Quantos empresários e microempresários e profissionais liberais que estão aqui nessa noite e não estão satisfeitos com seus negócios? Levante a mão para eu ver. Sem medo. Eu tenho também não estou satisfeito. Porque o do ímpio prospera e o seu não. Quem aqui se formou, estudou passou a vida toda numa universidade, numa faculdade, sonhou com aquilo e não executa, ou seja, profissionalmente não é realizado, trabalha em outra coisa? Levante a mão, deixa eu ver. Abaixa a mão. Quem aqui tem projetos que estão engavetados? Projetos. Mas estou falando de coisas que já estavam no meio do caminho e parou de repente. O sócio roubou, veio uma crise financeira, um plano do governo. Quem aqui tem filhos? Quem tem mais de um? O bom crente é uma bênção. Você não cria família, cria uma tribo. Eis de um povo que tem a unção do coelhinho. E ainda, mas é que não tem televisão, pastor. Tem sim, só que fica desligado, né? E como o crente não bebe, não fuma, todo mundo está com adrenalina lá nas alturas, né? Glória a Deus 3 vezes. Agora escute. Você sabe quanto custa para estudar um filho nesse país? Durante 6 anos numa faculdade. Ah, pastor, tem a faculdade federal. Tenta botar seu filho lá. 300 mil reais. É o que você vai gastar em 6 anos. No mínimo, para estudar um filho. Estou falando de alimentação, transporte, moradia, livros, mensalidade. Quantos filhinhos você tem mesmo? 6? Serginho, você tem 6 filhos. Não, fica de pé, deixa eu ver. Sérgio, puxa, o Sérgio é o meu guarda-costas. Quantos filhos você tem, Sérgio? Igreja inteira, estenda a mão para ele, estenda a mão para ele. Jesus, guarda aquele homem, meu pai. Segura ele. Olha só, vamos usar o Sérgio como exemplo. Você permite, Sérgio? 6 filhos na faculdade. 1.800.000 reais. É isso? Isso, 3 vezes 6, 18, isso. Isso em 6 anos, divide 18 por 6, dá 300 mil reais por ano. Agora, quer desesperar? Você não tem casa própria, né? Quanto custa a casa do seu sonho? Fale aí. 50 mil? Ah, pastor, não sei, é que Deus quiser me dar. É por isso que Ele nunca dá. A gente joga tudo em cima de Deus. O que o Senhor quiser fazer comigo, amém. 200 mil, pastora. Também não vai falar uma idiotice, né? Um dia eu falei, quem quer aqui um veículo? Um menininho levantou no meio da igreja. Eu quero um foguete. Tem que ser coisa com coerência. Estamos falando de coerência. Então, moça, você é bom de matemática? Eu vou perguntar, sonhe com a sua casa. Qual o valor da casa que você quer morar? Coloque num cantinho e vai somando. Qual o valor do carro que você quer andar? Um levantou a mãozinha lá, 3 mil é Fusca, miserável. Eu estou falando carro, não é um pelo menos, não. Um pelo menos anda aquela porcaria.
Quanto custa o carro? Soma ele. Quanto você está devendo? Não fala, senão até eu escandalizo. Pega tudo, Bel, vai somando. Somou aí? Profissional liberal, empresário, microempresário, quando você precisa para dar aquela alavancada, quando você precisa para fazer um MBA, quando você precisa para dar uma maquiada na sua loja, na sua empresa, quanto? Soma aí. Agora, quantos filhinhos mesmo? Tem gente que está faltando mão aí para eles, ajuda aí. Parece brincadeira, né? Somou tudo? Dá um subtotal aí. Agora vamos voltar à seriedade. Some tudo isso e divida pelo seu salário do mês. Quantos anos você vai ter que trabalhar para conquistar os seus sonhos? Tem gente que Jesus vai voltar, nós vamos para a grande tribulação, vai voltar de novo, vamos para o milênio. Vamos estar chegando a Nova Jerusalém e a pessoa ainda vai estar lá com o sonho dela. Eu não consegui ainda. Então, falando sério, olhe para mim, respire fundo. Você não precisa de uma porta aberta. Você precisa de uma janela aberta. Essa veio agora, essa eu nunca falei. Vou repetir. Toda igreja que você vai, os pastores oram para Deus abrir uma porta para você. Eu hoje vou além, eu digo, uma porta não é o suficiente. Deus tem que abrir as janelas. Porque o que tem atrás das janelas do céu são mistérios. Você está entendendo? São mistérios. E o que é que abre a janela? A fidelidade. Ser fiel no pouco, e Deus te colocará sobre o muito. Entregue o que é de Deus, sem medo. Pastor, mas vou ter que tirar do aluguel desse mês. Atrase o aluguel esse mês. Pastor, vão me mandar embora. A lei te dá 6 meses para você ficar lá, antes de você ser despejado. Você faz sacrifícios por tudo, menos por Deus. Os que estão com cartão de crédito estourado aqui, cheque no vermelho, eu tenho certeza absoluta que não estão no vermelho porque deram uma oferta. Alguém aqui entrou no vermelho, pastor, eu dei uma oferta, eu tirei do meu especial. Ninguém tem coragem. Mas quando a gente quer comprar uma camiseta, uma roupa, quando a gente quer melhorar a casa, a gente faz qualquer negócio. Deixa eu dizer uma coisa, vou repetir como comecei e vou terminar. Existem 2 povos no mundo. Os que são criaturas de Deus. As criaturas a gente tem que ignorar, porque eles sempre vão falar da gente porque não conhecem. Falam do nosso estilo de vida porque não conhecem a nossa vida. Mas o dia que eles passam a conhecer e entendem, deixam de ser criatura e passam a ser filhos. E o bom filho obedece. Você quer que Deus derrube esse gigante para sempre? Você quer que Deus arranque da sua vida esse tempo de miséria? Você quer parar de viver às custas dos outros? Você quer ter a sua própria experiência com Deus? Vá além das suas forças para honrar o seu Deus. E Deus honrará a sua fé. Eu passei dentro da minha igreja anos pregando aqui, ali e para lá. Já tinha rodado o mundo, mas eu andava numa Brasília. Toda vez que eu lembro dela me dá angústia e tristeza. Pense num carro que o anticristo vai usar na grande tribulação para conduzir os desviados que ficam na terra. Era aquela desgraça daquele carro que eu tinha. Irmão, nem os anjos entravam dentro daquela porcaria. É verdade, né, André? Mas você andou dentro dela, miserável. Você andou dentro dela. E por causa dele, daquele pesão lá, ainda arrastava em tudo. Eu lembro. Gente, quem conhece o Delay aqui, que trabalha lá no... Ele é parente, tinha que ser irmão da pastora Roseli, né? O Vanderlei, quem conhece o Vanderlei? Delay era novo convertido. E eu falei, Jesus vai te enriquecer, Delay. Ele vai te abençoar, porque ele só abençoou minha vida. Eu falei, vai lá em casa 1 hora. Aquela noite ele não dormia, chegou lá em casa com o nariz tudo derretido, tanto cheirar cocaína. Eu acordei daquele jeito, né? Eu falei, o que você está fazendo aqui 1 hora dessa, 6 da manhã? Eu falei, pô, cara, eu vim aqui, você falou que Deus te deu, eu quero ver o que Deus te deu. Cadê a benção que Deus te deu? E para encurtar a conversa, eu empurrei o portão, falei, olha aí a benção. E ele, cadê? Eu disse, aí dentro. Ele disse, mas não estou vendo nada. Eu falei, rapaz, você não está vendo aqui meu carro? Ele disse, isso não é carro, isso é uma condução.
Aquela Brasília, tinha tanta massa plástica na lataria dela que se tirasse fazia outra Brasília. Ela tinha um problema na direção dela que para virar na esquina eu começava a rodar assim uns. Júlia Araújo, pensa num carro endemoniado. Era aquela minha Brasília. Uma vez ela quebrou na porta do Biruca. Eu vim ali na frente do Biruca, que vai para a floricultura, não tem um negócio que você pode fazer, entrar à esquerda. E eu vim com uma fé e eu esqueci. E eu puxei, veio a direção e veio meu corpo e a Brasília continuou. Pá, quando eu vi que eu não ia, aí eu puxei de uma vez, ela entrou no meio fio. Aquilo, foi o diabo aquele dia, foi o diabo, foi. Foi porque a barra da direção envergou de um jeito que uma roda ficou para cá e a outra para cá. Aí eu acelerava, o carro saía pulando. Você ri porque não era você lá, ô. Miséria. Eu fui me abaixando, eu era recém-casado, eu me escondi atrás do banco e falei, Dileuza, chama alguém. Mas véio, eu não saio daqui nem com reza brava. Ué, ela tinha um apelido aqui na cidade, era Brasília Ungida. Pergunta por quê? Todo lugar que eu parava ficava uma poça de óleo no chão. Eu lembro até hoje, eu fui lá no Juninho Autopeças, do lado ali da Intel. Cheguei lá, botei uma roupona, tinha acabado de comprar a Brasília. Escuta essa é nova. Você vê, Brasília é um carro único, né? Ela tem uma chave para cada porta. Eu parecia o Chiquito de Giovanni, com um molho de chave aqui. Eu andava até desse jeito aqui. Eu cheguei lá, peguei aquela molho de chave, joguei em cima do balcão, tirei um óculos. E o Juninho falou assim, pois não. Eu falei assim, amigo, o que você tem aí para equipar meu carro? O Juninho estava na minha frente, ele fez assim, ó. Oh, miséria! O nome daquela Brasília era Legião. O Juninho falou para mim assim, eu gosto muito de você. Conserta aquilo ali. Depois a gente vê o que é para ela, né? Meu Deus do céu. Eu tinha um espírito tão esquisito, e alguns aqui viajaram comigo e sabem isso. Bastava eu olhar numa pessoa. Por favor, pastor Valdeci, fique em pé. Eu olhava assim, ó. Deixa eu pensar os pés. Fica aí. Eu chegava nos irmãos, por onde eu ia pregar, eu falava assim, nossa, que paletó bonito. A pessoa tirava na hora e me dava, tô. Não, está amarrado. Coisa ruim você não aprende com seu pastor, não. Eu tinha um espírito de peduncho. E eu dizia, Jesus me deu, Jesus me deu. Aí eu comecei a ler a palavra. E eu entendi que o melhor da terra, Deus tem para aquele que é fiel. Eu vou repetir. O melhor da terra, Deus tem para aquele que é fiel. Escute. Quando eu entendi isso, eu comecei a abrir a mão. Eu comecei a ajudar as pessoas. Eu comecei a fazer mais do que eu podia. E foi aí que Deus começou a mandar as bênçãos. Quanto mais eu fazia, mais Deus me prosperava. Há um segredo na arte de dar. Há um segredo na Bíblia Sagrada, na questão de ofertar, sacrificar e dizimar. Faz um teste. Faz um teste essa semana. Domingo é a Santa Ceia do Senhor. Fala com a família. Pastor, já gastei tudo. Faz alguma coisa. Pede emprestado para alguém. Vende a bicicleta. Vende sua sogra. Quem sabe alguém quer aquela benção. Se acerte com Deus. Pela fé. Rompa essa barreira que te prende. Você não nasceu para viver no meio do cemitério. Você não nasceu para andar nu. E nem para comer coisa podre. A primeira coisa que Jesus fez com aquele homem foi expulsar o espírito de miséria. E miséria, continua indo para a miséria. O espírito saiu do homem e entrou aonde? Entrou nas vacas holandesas? Entrou nas zebras bonitas da África? Entrou nos leões bonitos? Entrou aonde? Olha para o seu irmão e diga, miséria atrai miséria. O espírito saiu do homem e entrou nos porcos. E os porcos foram para onde? Para o abismo. Espíritos malignos só arrastam a pessoa para o fundo.
Mas a Bíblia diz que assim que expulsaram, daqui a pouco, a Bíblia faz questão de dizer, e o homem, estando liberto, se vestiu. E tendo se vestido, o homem fez um pedido a Jesus. Deixa eu ir embora com o Senhor. Jesus disse, não, você vai ficar aqui. Jesus não pregou para mais ninguém naquela cidade. Escute, isso aqui é o maior milagre. Jesus não pregou para mais ninguém na cidade. Ele atravessou o mar, foi direto no cemitério, ganhou aquele único homem, Rodrigo, voltou, entrou dentro do barco e foi embora. E o homem diz, deixa eu ir contigo. Jesus disse, não, você vai ficar aqui. E a Bíblia diz que o rapaz se levantou e foi até Decápolis e pregou. Leia em casa depois o livro de Atos dos Apóstolos, nos primeiros 5, 6 capítulos, e você vai ver que quando Paulo foi ministrar a palavra em Decápolis, chegando lá já tinha uma igreja estabelecida. Nome do pastor? Ex-endemoniado gadareno, ex-habitante do cemitério, aquele que é liberto por Deus, executa a lei, Deus levanta ele como destaque na sociedade. Eu vou repetir, Deus tirou ele do cemitério e colocou ele como líder espiritual da cidade inteira. Vou repetir, Deus vai tirar você da miséria e vai colocar você como líder da sua casa. Deus vai tirar você desse momento de vale e vai colocar você como líder da sociedade. Se alguém acredita, abra a mão, pega essa palavra, coloca aqui dentro do coração, fecha os olhos e converse com Deus e diga para Ele, me ajuda a ser fiel, Senhor. Me ajuda a acreditar, independente do que dizem os homens. Vamos derrubar esse gigante nessa noite. Fique de pé. Nós vamos extrapolar aqui alguns minutos, porque o que eu vou fazer aqui agora é um ato profético. Eu preciso de uma outra música, uma música de batalha, mas uma música santa. Feche os olhos. Eu vou falar algumas coisas. Eu quero que vocês saiam do seu lugar e venham aqui à frente. Será que essa escada aqui, 4 obreiros conseguem tirar ela? E arrastar ela para um canto aqui? Isso, muito obrigado. Glória a Deus. Só hoje. Isso. Pronto. Vire ela aí para longe. Feche os olhos. Se você crê, eu quero que venha aqui à frente alguns grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas que eu quero que venha aqui à frente hoje são homens e mulheres que perceberam que a sua vida financeira virou um caos da noite para o dia. Você consegue se lembrar exatamente quando foi. E você se recorda que foi por causa de uma palavra, foi depois de uma palavra estranha recebida, foi depois de um símbolo encontrado na frente da rua, na frente da sua casa, foi depois que alguém te deu um certo presente, foi depois que alguém conversou alguma coisa com você. Daquele dia para cá, sua vida fez assim, ó, puff, caiu. Sem perca de tempo, sai do seu lugar e vem ficar em pé aqui perto de mim. Glória a Deus. Chegue bem próximo aqui. Segundo grupo. Pessoas que quando sentam com a família conta que até a geração dos seus bisavós, porque a Bíblia fala de maldição até a 4ª geração. Alguém ouviu falar que os seus bisavós eram fazendeiros, eram empresários, e hoje você vive uma vida de miséria, ou uma vida aquém daquilo que você queria. Venha. Terceiro grupo, pessoas que estão desempregadas e precisam que Deus mostre o poder dele para vocês. Isso, se esparramem para cá. Enquanto vocês chegam, nossa turma canta essa música linda. E você que está em casa pela internet, se aproxime mais do computador. Chame a mãe, chame o pai, chame seus filhos. Se alguém aí precisa, se enquadra numa dessas